Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente para a nossa segunda aula sobre o nosso curso preparatório de redação para o Enem, voltado a jovens ou pessoas que tenham interesse, jovens do terceiro ano do ensino médio ou pessoas que tenham interesse de cursar alguma faculdade ou cursar o Enem. Então, na nossa segunda aula, na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre as 5 competências do Enem. O que seriam as 5 competências do Enem? O que fazer para atingir essas competências? Quais os objetivos a serem atingidos? E também vou falar para vocês um pouquinho sobre a estrutura da redação. Como se inicia uma redação? Com quantas linhas a redação tem que ter, dicas se a redação precisa ter título ou não precisa ter títulos. Então, essa será a nossa aula de hoje. Vamos ver como iniciar uma introdução, como fazer um desenvolvimento, como fazer uma conclusão para ir melhor na redação, conseguir uma nota mais alta na redação do Enem. Então, vamos à nossa aula. As 10 classes de palavras ou classes gramaticais. As classes de palavras ou classes gramaticais são divididas em 10. Entre elas estão o substantivo, verbo, advérbio, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Agora eu vou passar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas. Então, o que é classe gramatical? É a classificação das palavras em grupos de acordo com a sua função na língua portuguesa. Elas podem ser variáveis ou também invariáveis e dividem-se da seguinte forma: palavras variáveis, no caso, são aquelas que variam em gênero, feminino, masculino, número ou grau. São, então, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Então, essas são as palavras variáveis. E as palavras invariáveis são aquelas que não variam. Então, são as preposições, as conjunções, interjeição e advérbio. Então, totalizando ali, nós temos um total de 10 classes gramaticais, que são divididas em palavras variáveis e invariáveis. Então, vamos ver a primeira, que seria o substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres de modo geral, desde os objetos, lugares, qualidades, ações, fenômenos, entre outros, tais como Ana, Brasil, beleza. Então, temos aqui alguns exemplos de frase com o substantivo. A Ana é super inteligente. Então, é um substantivo. O Brasil é lindo. A tua beleza me encanta. Então, notem que Ana, Brasil e beleza, né? São substantivos que estão nomeando os seres em geral. Há vários tipos de substantivos. Podemos dividir eles em comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e temos por último o coletivo. Agora eu vou passar para vocês um pouquinho sobre cada um deles. Ali nós temos na última frase ali comum ou próprio, concreto ou abstrato. É que pode ser chamado, né, dessa. Então, substantivo comum, substantivo próprio. Substantivo comum é o nome genérico que se dá a um mesmo grupo de seres ou de objetos. Costuma vir em letra minúscula. Então, são eles: comum, sofá, café, amor, partida, livro, mar, estrela, lua, seriam substantivos comuns. E o substantivo próprio é um nome que a gente dá especificamente a um indivíduo, a determinado objeto ou indivíduo, ou também um grupo de seres ou objetos, identificando-os em relação a todo o grupo que os torna invulneráveis e costuma vir em letra maiúscula. Aqui, então, nós temos um exemplo de substantivos comum ou substantivos próprios. Então, próprio seria nome de cidade, nome de pessoas, e vem em letra maiúscula. E o comum seria os objetos em geral. Mulher, ali temos na coluna. Comum, mulher, cachorro, oceano, cidade, escritora, papa. Ali temos os próprios. Júlia, Rex, Atlântico, Fortaleza, Clarice, Lispector e Francisco. Então, notem relacionando um com o outro. Mulher, Júlia, o nome da mulher. Cachorro, Rex, o nome do cachorro.
Oceano Atlântico. Cidade, Fortaleza, o nome da cidade. Escritora, Clarice Lispector. E Papa Francisco. Então, o comum é em letra minúscula e o próprio em letra maiúscula. Substantivo concreto e substantivo abstrato. Então, o substantivo concreto é o nome que se dá a um substantivo, cuja existência é independente de outro ser. Então, ele existe devido a outro ser, independente de outro ser. Neste caso, o pensamento apresenta sua essência, como própria e independente de outra. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. Então, pode ser real, coisa que exista na realidade, ou algo que exista na nossa imaginação. Pode ser material, o que a gente pode pegar, ou imaterial, que a gente não pode pegar. Então, temos um exemplo ali, né? Professor, caneta, gato, fogo, enchente, dragão, unicórnio, anjo e Deus. Então, note, né? Imaginário e imaterial, anjo, Deus, coisas que a gente pode pegar, real, imaterial. Caneta, gato. Ali temos substantivo abstrato, é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Então, abstrato, ele depende de outro ser para existir, sem ser concreto. Então, não podemos pegar, não é concreto. O substantivo abstrato não é capaz de ser produzido, então ele também não tem uma produção. Exemplo, ensino. O ensino depende da educação, né? Para existir. Não podemos pegar o ensino. Exemplos: ensino, sede, calor, ternura, misericórdia, imaginação, chegada. Então, são coisas abstratas que a gente não pode pegar. Ali, então, temos o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Então, o primitivo seria aquele cujo nome não se origina de outro nome. Este tipo de substantivo costuma dar origem a outras palavras. Então, pedra, né, é um substantivo primitivo e o substantivo derivado é aquele cujo se origina com base em outro nome. No caso ali, pedra, ele deriva, a palavra que deriva pedra seria o pedreiro. Lago, alagamento. Então, o derivado ele deriva de outra palavra que gera o derivado. Ali temos a tabela, né? Substantivo. Na primeira coluna, primitivo. Na segunda, derivado. Então, vamos ler. Pedra, pedreiro. Lago, palavra primitiva. Derivado, alagamento. Flor, palavra primitiva. Palavra derivada, floricultura. Amor, amoroso. Fome, esfomeado. Céu, celeste. Então, notem que a palavra ou as letras iniciais, né, estão aqui em negrito no derivado, porque ela está derivando de outras palavras, né? No caso, flor, ali em floricultura, está em negrito a palavra flor. Então, floricultura. Então, o primitivo é aquele que não se origina de outro nome. E o nome dele é aquele nome fixo e se mantém naquele nome. E o derivado, ele é utilizado através para ser usado para formar outras palavras. Substantivo simples e substantivo composto. Então, o substantivo simples é aquele que possui um radical. Então, possui apenas um elemento formador de palavra. Exemplo, xícara, vaso, polvo, pessoa, tédio. Então, esses são substantivos simples, somente um radical. E o substantivo composto é aquele que possui mais de um radical. Então, simples possui um radical, composto mais de um, que compõe mais radicais. Comumente formado pela junção de duas ou mais palavras para formar uma só palavra. Então, é a união de mais palavras, né, de mais radicais, palavras, para formar uma outra palavra. Exemplo, paraquedas, palavra para e quedas unida forma paraquedas. Segunda-feira, girassol, guarda-roupa, são duas palavras, antissocial, louva a Deus. Então, lembrem sempre, simples, uma palavra, um radical. Composto, mais palavras, mais radicais que forma a palavra. Substantivo coletivo é o nome que se dá a uma coleção, ou seja, um conjunto de seres ou objetos.
de uma mesma classificação ou ideia. O coletivo. Coletivo lembra conjunto. Então, quando a gente fala, é um coletivo. Então, coletivo é um conjunto. Então, pode ser de objetos, de canetas, qualquer objeto que você queira, xícara, qualquer objeto, ou um coletivo de seres, por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos. Então, coletivo é muitos, né? Vem sempre no singular. Aqui temos um exemplo do substantivo individual e o substantivo coletivo. Animais de uma região. Fauna. Então, ali na primeira coluna temos o individual e na segunda o coletivo. Vamos ler então. Animais de uma região, o coletivo ficaria fauna. Plantas de uma região, então, na palavra no coletivo ficaria flora. Pessoas, uma pessoa, no coletivo significa povo. Peixe, no coletivo, cardume. Lobo, alcateia. Ilha, arquipélago. Então, é um conjunto de ilhas. O que é um conjunto de ilhas? É um arquipélago. Músico. Um único músico, um coletivo, vários músicos, representam uma banda. Árvore. Uma árvore, se a gente juntar todas essas árvores, formar um grupo de árvores, seria um coletivo que vai representar a palavra floresta. Então, coletivo é a união, a junção de objetos ou de seres. Vamos falar um pouquinho também sobre os gêneros dos substantivos, né? No caso, seria o feminino e o masculino. Então, a norma padrão da língua portuguesa, temos dois gêneros, masculino e feminino. Todo substantivo é classificado dentro desses gêneros. São masculinos os substantivos aos quais se pode antepor os artigos a, o, os, uns, masculino, o e um, os e uns. Como os exemplos, o sol, um raio, os professores, uns poetas, pode ser um chapéu, então são masculinos. E são femininos os substantivos aos quais se podem antepor os artigos a, um, as, umas, como por exemplo, a dor, uma ponte, as borboletas, umas nuvens, a pessoa, então é feminino. Na divisão entre o masculino e o feminino, existem duas classificações possíveis, substantivos biformes e os substantivos uniformes. Então, as classificações podem ser eles biformes ou uniformes. Esta última classificação, no caso a uniforme, podem dividir-se entre o comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a divisão da classificação dos substantivos. Então, os substantivos biformes, nós temos aqueles que possuem uma forma diferente de acordo com o gênero do substantivo, mudando desse modo a desinência do gênero. No caso, seria, ou seja, a parte da palavra responsável por indicar se ela é feminina ou masculina. Então, desinência do gênero seria a parte que identifica a palavra como masculina ou como feminina. As desinências dos gêneros mais comuns são o para o masculino e a para o feminino. Então, ali temos um exemplo, né? Na primeira coluna temos o masculino e na segunda coluna temos o feminino. Então, notem que na primeira coluna diz o cabeleireiro. Então, a primeira letra e a última letra da palavra está no masculino, o. No feminino, temos a cabeleireira. Então, utilizamos a palavra a no início e no final. O lobo, a loba, o garoto e a garota. Então, esses são substantivos biformes, né? Que muda de acordo com a designação. No entanto, há outras formas responsáveis pela marcação da diferença de gêneros. Por exemplo, o caso da mudança de timbre, como em avô e avó. A palavra é o mesmo, né? Muda a acentuação e muda o timbre. Que tem o som mais aberto, identifica o gênero feminino, avó, mais aberto, vó. E o mais fechado, avô. Avô, mais fechado, representa o gênero feminino, masculino. Além disso, existem os casos em que os gêneros são modificados pela presença ou ausência das desinências, no caso, o ou a.
as mais comuns são as desinências mais comuns. A fim de exemplificar esses casos, podemos observar as seguintes palavras: masculino, a coluna primeira, feminino, a coluna segunda. Professor e professora. Então, notem que o professor, que seria na frente o, não tem, só representa professor, nós sabemos que é masculino. E o feminino, colocamos o a atrás, fica professora. Irmão, com o atrás, ali na primeira coluna, no masculino, tirando fica irmã. Então, esses são ausência das desinências em algumas palavras, né? Observações. Alguns substantivos podem existir tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Então, podem existir substantivos tanto num quanto no outro no gênero, né? Mudando o final do próprio substantivo, como se tem, né? A última letra ali, para trazer uma espécie de relação a ele. Temos um exemplo ali. O jarro e a jarra. Então, muda a letra O. Designam o mesmo objeto. Então, é o mesmo objeto. Nós sabemos que o jarro e uma jarra têm a mesma qualidade, sendo o último um tipo especial de jarro. Então, a jarra. O barco e a barca designam o mesmo objeto. É o mesmo objeto, sendo que o último um tipo de barco muito maior que o comum. Então, o barco representa um barco pequeno e a barca é o mesmo barco, o mesmo objeto, tem as mesmas utilidades, mas é uma barca um pouco maior. O fruto e a fruta. Então, o fruto é todo órgão que protege a semente dos alimentos, seria o fruto. Enquanto a fruta é o termo popular para um tipo específico, um tipo adocicado de fruto. Então, esse seria a diferenciação ali das palavras, né? Tem o mesmo objeto, no caso a primeira e a segunda, né? Mesma utilidade, só que muda a classificação, a qualidade, né? O tamanho ou as qualidades, no caso do objeto. Temos também um pouquinho sobre os substantivos uniformes. Sabemos que eles possuem apenas uma forma que não muda de acordo com o gênero. Então, o gênero desse substantivo fica evidente quando é baseado no contexto, ou seja, de acordo com o artigo e com o adjetivo que se acompanham este substantivo. Um exemplo temos ali, a cadeira. A cadeira sempre vai ser no feminino, não tem o cadeira. Então, é a cadeira, é feminino, não muda e ponto final. Ou o poste, sempre vai ser no masculino, não existe a poste. Então, tem palavras que designam que vão ficar sempre no ou feminino ou masculino, não tem como mudar. A mesa é um exemplo também de feminino, de substantivo uniforme feminino, que vai ser sempre feminino. Mas existem classificações mais específicas para alguns casos, então tem excessos também, vamos ver casos aqui. Temos os substantivos sobrecomuns. Então, tem só um gênero, ou seja, o artigo utilizado permanecerá o mesmo. Esses substantivos são utilizados apenas para referir-se a pessoas. Acompanhe os exemplos. O conjugue, sempre no masculino, ainda que se fale de uma mulher. O cônjuge vai ser sempre no feminino. No masculino, mesmo se falando de uma mulher. A minha mulher é o cônjuge, vai ser sempre assim. A criança, sempre no feminino, mesmo que nós estejamos falando de um menino, vai ser sempre a criança, não existe o criança. Então, vai ser sempre uma criança, a criança. O ídolo vai ser sempre no masculino, mesmo que se fale de uma mulher, mesmo que você seja ídolo de uma mulher, vai ser o ídolo. Temos substantivos comuns e de dois gêneros. Então, esses substantivos existem tanto no gênero masculino, né, quanto no feminino, mas o substantivo é invariável, sendo o artigo responsável por definir o gênero. É o caso de o estudante, a estudante, o mártir, a mártir, o atleta ou a atleta. Podemos falar o aluno ou a aluna,
a professora ou o professor. Então, utilizamos eles, são substantivos comuns e pode ter os dois gêneros, né? Substantivos epicenos. Então, eles nomeiam animais que possuem de forma escrita apenas um gênero. Então, temos os exemplos ali, no caso, a cobra macho e a cobra fêmea. Então, se for macho ou se for fêmea, vai ser sempre a. Vai utilizar o substantivo feminino a. O crocodilo macho e o crocodilo fêmea. Então, embora seja um crocodilo, ele seja macho ou fêmea, vai se tratar sempre o. A hiena macho e a hiena fêmea. Então, vamos utilizar o substantivo sempre no feminino, né? Número dos substantivos. A norma padrão da língua portuguesa reconhece a reflexão de um número dos substantivos em singular ou plural. Então, temos singular e plural. Quando se trata da unidade, o substantivo está no singular. Quando se trata de um conjunto, então, quando se está falando de uma unidade, vai estar no singular. Um objeto, singular. Quando se trata de um conjunto de objetos, o substantivo está no plural. A regra mais comum é o de acréscimo da desinência, que marca o número, ou seja, o acréscimo do S, ao final das palavras. Então, temos ali um exemplo. Menino, meninos. Ponte, pontes. Mãe, mães. Então, ali também temos uma regrinha, que no caso a palavra termine com M, o plural será acrescentado, tirado o N, né? E colocado o NS. Então, se terminar com o M, nós vamos tirar o M e colocarmos o NS. No caso, nuvem, nuvens. Bombom, bombons. Motim, motins. Vamos ver mais uma palavra que para dar exemplo para vocês. No caso ali pode ser pai, pais, irmã, irmãs, no substantivo, né? Ali, né, acrescentando a desinência S, né? Também temos, no entanto, há uma exceção. Alguns substantivos apresentam plural, terminados em ES, se terminar em ES, sendo o caso das palavras oxítonas, terminadas em S, Z e R. Então, temos um exemplo ali de cada uma. Freguês, né? Termina com S, nós vamos acrescentar o ES, fregueses. Luz termina com Z, nós vamos acrescentar luzes. Cor termina com R, nós vamos acrescentar cores. Então, quando a palavra termina com S, Z ou R, nós vamos acrescentar as duas palavras ES. Outros substantivos apresentam plural, quando são terminadas em eis, sendo o caso de palavras oxítonas terminadas em EL. Então, quando a palavra terminar em EL, nós vamos acrescentar, vamos tirar o L e vamos acrescentar o E e S com acento no E. Temos exemplos ali. Pastel, então termina com EL, nós tiramos o L, né? Tiramos o EL, né, no caso, e acrescentamos o E e S. Então ficaria pastéis. Temos também a palavra papel, ficaria papéis. E temos a palavra anel, ficaria anéis. Então, esses são uns exemplos, né? Umas regrinhas básicas, né? Ali temos também os substantivos terminados em AO, tônico, podem ter plural terminados em aos, ais, ois. Temos ali irmão, termina com A e o acentuação e o O. Então, ficaria irmãos. Pão, ficaria pães. Leão, ficaria leões. Então, nós tiramos o A e o O, né? O A acentuado e o O e colocaremos os finais de acordo com a palavra. Ainda há casos de substantivos que não se alteram.
Então, nós não alteramos as palavras, nós alteramos somente, no caso, o artigo, né? O artigo fica encarregado de dar o contexto nesses casos. Substantivos terminados em x ou paroxítonos e proparoxítonos terminados em s costumam manter-se invariáveis. No caso, ônibus. Então, seria os ônibus. A xerox seria as xerox. O tênis seria os tênis. Então, você vai mudar somente, né, o artigo, no caso, o, a e o. Você vai acrescentar o s. A palavra, né, o substantivo não vai ter alteração. Grau dos substantivos. O grau dos substantivos refere-se quando uma significação aparece aumentada ou diminuída. Então, quando a gente está falando uma palavra, a gente está aumentando essa palavra, esse seria o grau do substantivo, ou diminuindo a palavra. Então, comumente auxiliada pelos sufixos ão ou ona para aumentativo masculino e feminino, respectivamente, e inho ou inha para diminutivo masculino e feminino. Vale ressaltar que o grau pode definir a ideia de tamanho, mas também a ideia de opinião ou de sentimento em relação ao substantivo. O diminutivo pode representar carinho ou desprezo, enquanto o aumentativo pode representar admiração. Então, vamos ver alguns exemplos. Substantivo está ali a palavra, ali está a segunda coluna no aumentativo e ali na terceira coluna no diminutivo. Então, bonito, aumentativo ficaria bonitão e no diminutivo bonitinho. Então, notem que no diminutivo ela termina com inho, né? Ou inha. E no aumentativo termina com ão ou ona. Então, criança ficaria crianção ou criancinha. Querida ficaria queridona ou queridinha. Casa, casarão ou casinha. Amiga, amigona ou amiguinha. Bobo, bobão ou bobinho, ou bobinha, né? Ali no verbo, então temos o segundo exemplo que seria o verbo. Então, o verbo é uma palavra que indica ação, né? Que você está tendo uma ação, tendo um agir. Estado ou fenômeno da natureza, tais como sairemos, que você está saindo, corro, chovendo. Exemplo das frases com os verbos. Sairemos esta noite? Então, sairemos é o verbo. Corro todos os dias. Então, vem de correr, né? O verbo correr, palavra corro. Chovendo ou não vou. Chovendo, eu não vou. Então, chovendo vem, né, do chover. Os verbos são classificados em regulares, irregulares, anômalos, defectivos ou abundantes. Então, vamos ver um deles. Modos verbais e tempos verbais. Indicativo. Verbos no modo indicativo correspondem às ações tidas como reais ou certas, que se acontecer ou de terem acontecido. Então, indicativo está indicando a uma ação real que vai acontecer ou que já tenham acontecido. Podem ser conjugadas no presente e no passado, no caso, pretérito perfeito e pretérito imperfeito, ou pretérito mais que perfeito. E no futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Subjuntivo. Verbos no modo subjuntivos são aqueles cuja ação verbal não é tida como certa. Isto é, não temos certeza se a ação ocorreu, então não sabemos se é verdade que a ação ocorreu ou se ela ainda vai ocorrer. Podem ser conjugados no presente, no passado, pretérito imperfeito e no futuro. E o imperativo são os verbos no modo imperativo, né, que são usados para expressar a ordem ou o conselho, tanto no afirmativo como no negativo. Os verbos são classificados de acordo com a conjunção, podendo ser regulares, irregulares, anômalos, defectivos ou abundantes. Então, temos ali o regular. Primeiro, apresenta a conjunção, que é seu mesmo padrão em a maioria dos outros verbos. Eu estudo, tu estudas,
Ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Esse seria, então, uma conjunção, né, que segue o padrão regular. O irregular seria aquele que apresenta a conjunção irregular, ou seja, que não segue o padrão mais frequente que os outros verbos. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Então, seria no irregular. O anômalo apresenta a conjunção que modifica profundamente o verbo, inclusive o próprio radical. Então, ele modifica o verbo. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós idem. Notem que tem mudança. E eles vão. O defectivo não pode ser conjugado em todas as formas existentes para a maioria dos outros verbos. Portanto, não é regular e nem irregular. O verbo falir, por exemplo, só apresenta a conjunção nas pessoas a seguir. Nós falimos e vós falis. Então, não tem, só utiliza a conjunção nessas pessoas, no nós e nos vós. E temos também o abundante. Algumas de suas conjunções apresentam mais de uma forma, aceita na norma padrão da língua portuguesa. Então, é o caso do particípio passado do verbo imprimir, que seria um exemplo. Imprimido ou impresso. As duas formas existem. Então, aqui temos adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza, atribui qualidade aos substantivos, como feliz, surpreendente, amável. Então, ele caracteriza as qualidades do substantivo. Temos aqui alguns exemplos de frases, né? Utilizando o adjetivo. A criança ficou feliz. Então, ele está atribuindo as qualidades, né, à criança, né? Ao substantivo da criança. O artigo ficou super interessante. Sempre foi amável comigo. Então, essas são as qualidades que está sendo atribuída aos substantivos. Adjetivos, temos eles em adjetivos pátrios, estão relacionados à origem geográfica. Exemplo, ali temos eu sou paulista e ela é goiana. Então, está se referindo à origem geográfica paulista e a Goiânia. Nós somos brasileiros. Então, ele tem a ver com a origem de onde as pessoas estão. Adjetivos primitivos não se originam de substantivos. Exemplo, ela tem um espírito livre. E temos também o adjetivo composto, quando possui mais de uma raiz, mais de uma palavra. Então, meu boné é verde escuro. Então, tá dando a qualidade da cor do boné, verde escuro. Então, possui mais de uma raiz. Locução adjetiva, ela ocorre quando há uma junção entre uma preposição e um substantivo, com o valor de adjetivo. Eu sou uma mulher de fibra, ou seja, quer dizer uma mulher forte. No 4, nós temos o pronome. A quarta classe gramatical temos o pronome. É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso, tais como eu, contigo, aquele. Exemplo de frases com pronome, nós temos eu aposto como ele vem. Então, está usando, né, relação às pessoas do discurso eu. Eu aposto que ele vem. Contigo vou até a lua. Quer dizer, com você, né? Com você eu vou até a lua. Aquele tipo não me sai da cabeça. Então, aquele, né? Aquele tipo, aquela pessoa, quando a gente diz que aquela pessoa não me sai da cabeça, está se referindo à pessoa do discurso, né? Aquela pessoa. Há vários tipos de pronomes. Temos os pronomes pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os relativos, os indefinidos e os interrogativos. Então, vamos começar pelo pronome pessoal. Refere-se às pessoas dentro de um discurso. Pode ser, no caso, ele pode ser reto e ubíquo, tônico ou átono, ou de tratamento. Pronome de tratamento. Ele era um grande amigo. Ele, então está se referindo à pessoa, né? Ele. Não se fez de rogada.
Então, não se fez de rogado. Então, ali ressaltamos o se, né? Temos o pronome possessivo, indica posse ou relação de afeto. Espanto associado ao pronome pessoal. Meu caro amigo, me perdoe, por favor. Uma frase de Chico Buarque. Todas as nossas meias estão espalhadas pela casa. Então, né, está associado ao pronome pessoal, meu e nossas. Então, esse seria uma relação de afeto, ou associado, no caso, como esses dois exemplos, né, um pronome pessoal. Demonstrativo, quando indica algo ou alguém que se aproxima ou se distancia do espaço, ou pode ser também no tempo. Lia coisas incríveis para aquele lugar e aquele tempo. Então, está indicando o lugar e o tempo, né? O espaço e o tempo. Temos também o pronome indefinido, quando aplica-se especialmente à terceira pessoa, quando há um efeito vago ou seja também indeterminado. Exemplo, ali nós temos: ninguém me viu entrando. Então, seria ninguém, né? Nenhuma pessoa, ninguém. Há algo a ser feito? Ali seria relatando o algo, né? Está ciente de tudo? Então, tudo está exemplificando a frase. Temos também o interrogativo, que é usado para fazer uma pergunta, seja ela de maneira indireta ou seja de maneira direta. Quantos anos você tem? Então, estamos usando o pronome interrogativo de pergunta, né? Quantos anos você tem? Quem vem lá? Então, notem que o pronome quantos e quem está na frase da interrogação. Temos o relativo, quando se refere ou ao antecedente ou gira em torno de um termo anterior a uma frase ou a um enunciado. Ele também pode ser invariável ou variável. Temos ali dois exemplos. Fui eu que escrevi esta história. Então, ali está em negrito a palavra que, né? Que está referenciando a palavra anterior. Passeias onde não ando. Então, ali seria, no caso, o onde, se referindo à palavra anterior. Temos também o quinto, que seria a classe gramatical do artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, então que vem antes de um substantivo, antes de uma palavra, tais como o, as, uns ou uma. Exemplo de frases com o artigo, né? O menino saiu. As meninas saíram. Uns constroem, outros destroem. Uma chance é o que eu preciso. Então, notem que as palavras estão antes do substantivo. Menino, meninas, constrói e chance. Os artigos são classificados em definidos ou indefinidos. Então, vamos ver o que significa artigo definido. Nós podemos utilizar para indicar um ser, uma coisa, ou uma pessoa, um ser já conhecido ou específico. Então, o homem veio aqui. As garças estão imóveis. Então, notem que o homem seria um ser, né? E as garças seria um específico. Artigo indefinido, usado para indicar um ser ou coisa não específico e mencionados anteriormente. Um homem vem aqui, então nós não sabemos qual é o homem que vem aqui. Digamos, vem um homem aqui na minha casa, eu não sei quem é o homem que vem aqui, eu sei que um homem vem. Umas garças estão imóveis, então significa que umas garças, não sabemos quais são as garças. Aqui temos a sexta classe gramatical, que seria o numeral. Então, numeral é a palavra que indica a posição de um número ou de elementos, tais como primeiro, dezena, centena, sexto, isso então seria o numeral. Exemplos de frases com o numeral. Um pastel, por favor. Primeiro, as damas. Então, se refere à posição, ou seja, aos números, né? Dezenas de pessoas estiveram presentes, quer dizer que dezenas de pessoas estavam lá naquele local.
Os numerais são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Então, vamos ver um pouquinho sobre a classificação dos numerais. Cardinal indica a quantidade de coisas ou de seres. Eu preciso de 7 tomates. Este prédio tem mais de 20 andares, então ele está indicando a quantidade. Ali temos em negrito o 7 e o 20, então seria numeral cardinal. Ordinal indica a ordenação, ou seja, a ordem hierárquica entre os seres ou coisas em uma série. Pegue o terceiro livro da estante. Fui a primeira colocada, então seria ordinal, ele está em ordem. Terceiro, primeiro, segundo, terceiro, então essa seria a ordem. Multiplicativo, quando exprime a multiplicidade dos seres ou das coisas. Os mais comuns são dobro, duplo e triplo. Tinha o dobro da idade e o triplo da disposição. Então, dobro, triplo, quíntuplo, é tudo multiplicativo, quando a gente multiplica as coisas ou as pessoas. Temos o fracionário, quando indica a fração dos seres ou das coisas. E aqui neles temos o mais comum, seriam o meio, a metade e terço. Pediu metade do valor adiantado. Então, repartindo, né, no meio. Digamos assim, eu quero metade desta pizza. Então, divida, né, no meio. Coletivo seria o substantivo que indica um número exato de seres ou de determinadas coisas dentro de uma categoria. Ali como exemplos temos: eu gostaria de 1 dúzia de ovos, por favor. Havia algumas centenas de pessoas no evento. Como nós vimos anteriormente, né, o que seria o coletivo? É um conjunto, né, de objetos ou pessoas ou de seres. Então, dúzia seria 12, né, um conjunto de 12 ovos. Centenas quer se referir a pessoas, muitas pessoas, né, um coletivo de pessoas. Na 7ª classe gramatical, nós temos a preposição. Preposição é a palavra que liga 2 elementos a uma oração, tais como a, após, para, entre outros. Então, temos uns exemplos de preposição. Ali no caso seria: entreguei a carta a ele. Então, está ligando os 2 elementos da oração, né? A carta à pessoa. As portas abrem após as 18 horas. Isto é para você. Então, está se referenciando à pessoa, né? Está ligando a oração, está se referenciando à pessoa. As preposições podem ser classificadas em preposições essenciais e preposições acidentais. Temos também a conjunção, que é a palavra que liga 2 termos, ou seja, 2 orações, do mesmo valor gramatical. Então, temos ali uns exemplos, né? Pode ser as palavras mas, portanto e conforme. Então, a primeira nós temos vou, mas não volto. Então, ela está usando 2 termos, né? Ligando 2 termos ou 2 orações ao mesmo valor. A pessoa vai, mas ela não vai voltar. Então, é ligando 2 orações. Portanto, não sei o que fazer. Então, ali estamos se referenciando a palavra portanto. Dançar conforme a dança. Então, está ligando a oração, né? Dançar conforme a dança. As conjunções são classificadas em ordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E subordinativas, que são as integrantes, as causais, pode ser elas comparativas, concessivas, condicionais. Temos também as conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Então, temos diversos, né? Então, temos ali um exemplo da causal.
inicia uma oração subordinada dando sentido à causa. Então, causal lembra o sentido que está dando a um acontecimento, a uma causa. Ele não sabia o conteúdo porque faltou naquela aula. Então, a causa, né, no caso dele não ter aprendido o conteúdo, foi porque ele faltou na aula. Então, a consequência disso é porque ele faltou na aula. Concessiva, quando inicia uma oração subordinada, dando sentido de oposição à ação principal. Podemos utilizar as palavras sendo, porém, incapaz de impedi-la. Eles não se davam bem, embora fossem da mesma família. Então, estamos usando em uma oração subordinada, né, dando sentido de oposição. Eles não se davam bem. Mesmo eles sendo da mesma família, eles não se davam bem. E a condicional inicia uma oração subordinada, que é condição ou hipótese para a realização de uma ação da oração principal. Nós iremos se for perto daqui. Então, ele está se referindo, né, que só vai com a condição de que se for perto de onde ele está, senão ele não vai. Então, é condição. Final, inicia uma oração subordinada, indicando finalidade. Então, ele vai se arrumar, no caso ali temos o exemplo, arrumou-se por horas para ser o destaque da festa. Então, por que ele se arrumou-se por horas? Porque ele tem a finalidade, ele tem como objetivo ser o destaque da festa. Temporal, inicia uma oração subordinada que indica circunstância de tempo. Então, temporal, né, nos lembra, a palavra temporal nos lembra o tempo. Parava de fazer qualquer coisa quando ficava cansado. Então, quando ele ficava cansado, no tempo que ele estava cansado, ele parava de fazer as coisas. Então, inicia uma oração subordinada, né? E que está referenciando a circunstância, né? Quando ele ficava cansado, ele parava de fazer qualquer coisa. Na consecutiva, inicia uma oração subordinada, estabelecendo relação de consequência. A fila demorou tanto que eu desisti de comer. Então, por que ele desistiu tanto? Porque a consequência disso foi que a fila demorou tanto, por isso que ele desistiu de comer. Então, seria consequência. Em comparativa, nós temos quando ela estabelece a comparação, quando está comparando dois elementos. O projeto delas foi mais premiado do que fora previsto. Então, ele está comparando por que ele foi mais premiado do que fora previsto. Integrante, quando inicia uma oração que tem função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto da oração principal. Eu pensei que nós iríamos sair logo. Então, ele tem a função do sujeito, né? Pensei que nós iríamos sair logo. Caso os elementos conectados estejam independentes, ou quer dizer, quando o discurso continua compreensível, mesmo que os elementos pareçam isolados, as junções que se conectam são chamadas de conjunções coordenadas e podem ser classificadas como aditivas, quando elas estabelecem um sentido de adição, quando você está somando a algo, uma oração ou um elemento, quando você está somando, representa aditivas. Então, um exemplo ali nós temos, né? Era uma companhia agradável e divertida. Então, você está dizendo que a pessoa, além dela ser agradável, está falando também que ela também era divertida. Então, era uma companhia amável, agradável e divertida. Então, são qualidades, está adicionando as qualidades da pessoa. Em alternativas, nós temos quando elas estabelecem um sentido de alternância entre os elementos ou as orações. Poderia ser uma companhia agradável ou divertida. Então, você está dando uma alternância, está utilizando a palavra ou.
dentro dos dois elementos, que no caso seria o agradável e o divertida. São duas alternativas, né? Agradável ou divertida. A adversativa, quando estabelece sentidos de oposição entre os elementos ou orações. Era uma companhia agradável, mas não divertida. Então, você está dizendo que ela somente era agradável e não era nada divertida. Então, você está usando a adversão, adversativa, está o sentido de oposição. Ela, digamos assim, a Júlia cozinhava, mas não lavava roupa. Então, você está usando o sentido de oposição. Ela fazia uma coisa, mas não fazia outra. Um outro exemplo, né? Conclusiva, estabelecem sentido de conclusão ou de consequência entre duas orações. Poderia ser uma companhia divertida e, portanto, agradável. Então, nós estamos usando uma consequência, né? Usando uma conclusão. Que por ela ser uma companhia divertida, ela poderia também ser agradável, né? Portanto, agradável. Explicativa, quando liga uma oração que explica ou justifica a oração anterior. Era uma companhia agradável porque era muito divertida. Então, ela está explicando, né, a primeira oração. O porquê que ela era divertida, porque ela já era agradável. Na classe gramatical, nós temos ali a interjeição. Então, a interjeição é a palavra que exprime emoção e sentimentos. Temos os exemplos ali, tais como olá, viva, psiu. Exemplos de frases com interjeição. Olá, sou a Maria. Então, ela está exprimindo a emoção. Viva, conseguimos ganhar o campeonato. Então, ela está exprimindo um sentimento de alegria que conseguiu, né, ganhar o campeonato. Psiu. Não faça barulho aqui. Então, ela está mandando ó, ficar quietinha, não fazer barulho. Também está exprimindo o sentimento. Ali no advérbio, que seria, no caso, a última classe gramatical, agora nós já abordamos todas elas, vamos abordar o advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o verbo. Então, o adjetivo ou um outro advérbio. Ela exprime uma circunstância tanto de modo, de tempo, de intensidade. Exemplos nós temos ali, melhor, demais e ali. Então, exemplos do advérbio nas frases. O melhor resultado foi do atleta estrangeiro. Então, você está ressaltando que o melhor resultado foi daquele atleta. Não acha que trouxe folhas demais? Quer dizer, muitas. Não acha que trouxe muitas folhas? O restaurante é ali. Então, ela está exprimindo uma circunstância, né? Onde fica o restaurante. Os advérbios são classificados em modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Então, nós temos ali o lugar. Um exemplo. Serve para complementar o sentido de lugar ao lugar ao qual o verbo se refere. Eu venho de longe. Então, lugar, longe. Se eu tivesse assim, eu venho de perto, também está referindo ao lugar, que é perto. Tempo. Complementa o sentido de tempo ou de período, referindo-se pelo verbo. Nós nos veremos amanhã. Então, amanhã é o tempo. Nós nos vimos ontem. Então, seria o tempo passado, né? Tempo de ontem. Intensidade. Serve para tornar a ação do verbo mais ou menos intensa. Então, quando eu uso a palavra demais, eu estou deixando ela mais intensa, né? Eles falam demais. Então, demais quer dizer intensidade. Temos também do modo, ajuda a transmitir o modo ou a maneira como a ação do verbo acontece ou ocorreu. Elas se arrumaram rapidamente. Então, de forma rápida, ágil, rápido seria o modo. Ocorreu. Afirmação
complementa ou reforça o sentido de afirmação do verbo. Então, ela está afirmando, né? Certamente tentou de tudo. Com certeza, provavelmente, né, a pessoa fez de tudo. Tentou de tudo, está afirmando. Temos o efeito da negação, quando complementa ou reforça o sentido de negação do verbo. Então, você está negando. Não quis nenhum. Então, nenhum, nada, né? Nada, nenhum. E temos a dúvida, quando complementa ou reforça o sentido de dúvida do verbo. Talvez eu volte. Não sei, não tenho certeza. Talvez. Então, é uma dúvida. Talvez. Talvez. Pode ser. É tudo uma dúvida. Aqui temos as referências da onde eu peguei os conteúdos para passar para vocês um pouquinho das classes gramaticais. Então, esta foi a nossa segunda aula. Aguardo vocês na próxima aula amanhã. Muito obrigado e tenham uma boa noite.